Todo mundo já ouviu dizer que, em geral, as gerações são assim. Quando os pais são muito caretas, os filhos acabam muito doidos. E quando os pais são malucões, os filhos acabam caretões e às vezes até bundões. Enfim, são ciclos. Mas a razão é por que esses ciclos acontecem. Eu faço essa pergunta especialmente imaginando a situação de milhares de pais e mães em todos os lugares querendo entender por que antes, em gerações passadas, todo mundo que nascia gay ou homossexual era, todavia, a biologia que carregava. Não, eram pessoas que não negavam seu corpo biológico. E por que hoje tem uma quantidade enorme de pessoas que, em nascendo gays ou, se você preferir, homossexuais, buscam cada vez mais negar a sua identidade biológica, física? Por que está acontecendo essa supremacia do sentido e do sentimento subjetivo sobre a realidade física, tátil, material e biológica do corpo, com a definição de gênero que ele carrega? Por quê? Muita gente me pergunta, por quê? Ora, tudo tem a ver com aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir dali, na consciência, na psicologia, na observação humana, tudo quanto se pudesse imaginar se poderia alcançar. Então, dali em diante, como Deus sereis, era a pulsão mais poderosa dentro de nós, como Deus sereis. E a viagem é que chegue a hora em que o homem se convença de que ele sempre foi o seu próprio Deus, que ele foi sua própria causa. Um dia eu explico melhor para você o que isso significa. Mas essa é a obsessão. É só olhar para a história e ver que essa é a obsessão maior. Ora, o que isso tem a ver com essa onda de se nascer biologicamente de um modo e se ter a necessidade de fazer a dimensão subjetiva impor-se sobre a condição objetiva do corpo e da biologia? É que nós nos aproximamos, voltando à árvore do conhecimento do bem e do mal, da certeza de que nós vamos ser os transgêneros que nós desejarmos ser, do ponto de vista biológico. Com a engenharia genética e tudo que dela derivará de intervenção nos genes, de possibilidade de fazer fusões biocibernéticas cada vez mais significativas, isso vai se sofisticar imensamente. E também isso em relação ao que nós podemos, em desejando ser, buscar alterar, inclusive nas mudanças, nas mutações. Nós vamos ser mutantes. Digo nós, a civilização humana. Mutantes. Por que tem toda essa
mitificação sobre os mutantes, é porque nós já intuímos, o inconsciente coletivo sabe que nós seremos mutantes, e a engenharia genética factibiliza isto, e toda o casamento, a conjugalidade crescente entre a cibernética e a biologia vão garantir esse tipo de mutação transforma. Inevitável, isso estava na cara já. Eu me lembro de ter um dia pregado sobre isso no estádio Caio Martins, em Niterói, em 1981, e com um monte de pastores conhecidos na cidade, naquele tempo sentados assim atrás, o pastor Fanini, meu amado reverendo Antônio Elias estava, todos os pastores batistas, presbiterianos, não sei o que, eu falei sobre isso. E concluí, é claro, com o anúncio do Evangelho explícito de Jesus. Mas eu depois saí dali tão arrependido, falei, meu Deus, eu falei para uma parede até eu começar a dizer o que eles reconheciam como Evangelho, porque antes a profecia daquela possibilidade que eu anunciava como uma inafastável realidade parecia loucura aos sentidos de todos. Hoje eu sei que alguns aqui já me compreendem bem. E é por isso, gente, que hoje em dia não basta a pessoa nascer e dizer, poxa, desde pequenininho eu sabia que eu era gay. Não, a gente tem que ter ideologia de gênero nas escolas para que a pessoa que se sente gay vá para o banheiro da identificação que ela tenha, seja masculina ou feminina. É o reinado, por enquanto, do subjetivo sobre o objetivo, do desejo sobre a condição biológica e fisicamente estabelecida. Por que é assim? Porque a alma já sabe que é uma questão de tempo e todo mundo vai se tornar aquilo que queira se tornar ou que tenha originalmente nascido sendo, mas que não tenha tido uma harmonia biológica em relação àquilo ali. Porque as alterações, os transformers, chegaram.